E está entrando no ar o Telebrasil Esporte no Ar. As informações esportivas nacionais e internacionais para você. Telebrasil no Esporte. E começamos falando do Brasil, que inclusive quer sediar a Copa Feminina de Futebol, isso em 2027. Esta é a verdade relacionada. O governo brasileiro, junto com a CBF, a Confederação Sul-Americana também de Futebol, iniciou os trabalhos para justamente fazer do país a sede da próxima Copa Feminina em 2027. A escolha, inclusive, que deve ser feita em maio do ano que vem. Vamos observar. A ministra fez um balanço da viagem à Austrália e Nova Zelândia e destacou que a vinda da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027 deve deixar como legado o desenvolvimento do futebol feminino, com maior inserção da mulher no esporte e em posições de liderança na sociedade. E para trazer a competição, o Brasil já conta com o apoio da Confederação Sul-Americana de Futebol. O trabalho junto com a CBF, junto com a Conmebol, é mais estratégico e unido, né? Então há uma união da América do Sul em torno da candidatura de 2027. Numa comparação com a situação do futebol feminino no Brasil, Ana Moser disse que a Nova Zelândia e a Austrália estão 5 anos à frente, a partir de ações como subsídio para a inclusão de meninas nas atividades esportivas. De questões mais simples até questões mais complexas, incluindo a mulher na equação, incluindo o esporte feminino na equação. E vai no sentido do que a gente sempre defendeu no Ministério, que desenvolver o futebol feminino é desenvolver o esporte feminino. Ana Moser também falou sobre o fomento de centros de treinamento para as jogadoras, além de outras ações que serão detalhadas nos próximos dias, quando for apresentada a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino. São questões que, algumas delas, o governo pode fazer diretamente ou em parceria com outras instituições. E outras é uma mobilização do setor para avançar essas questões. Telebrasil no Esporte. E vamos à segunda notícia de esporte, falando do Mundial de Natação Paralímpica, que começou no dia 31 de julho, lá em Manchester, lá na Inglaterra. Será o 7º e último campeonato do pernambucano Felipe Rodrigues, que inclusive conquistou medalhas em todas as 6 edições anteriores. Um campeonato mundial, seja ele qual for, é sinônimo de excelência. Participar de 6 deles e sempre ir ao pódio é sinônimo de Felipe Rodrigues. O nadador de 32 anos, que nasceu com uma deficiência na perna direita, tem 17 medalhas no evento. 3 douradas na Cidade do México em 2017. O 7º mundial já se avizinha, mas vai ser diferente dos outros. Eu não vou ser nadador pro resto da vida, então a gente tem que começar a galgar outros caminhos, pensar em outras alternativas. E assim, eu quero principalmente que esse seja o meu último mundial, pelo fato de ser também em casa, né? Sim, em casa. Felipe é pernambucano, mora em São Paulo, mas tem a vida conectada à sede do Mundial. A piscina do Centro Aquático de Manchester, na Grã-Bretanha, é a mesma onde ele treinou por 2 anos após a Paralimpíada de Londres em 2012, um período que o reconectou com o esporte. Lá em Londres mesmo, eu acabei conhecendo o treinador lá da cidade de Manchester, o Mark Rose. Eu falei assim, poxa, eu não tô feliz, tô competindo bem, mas eu sinto que falta alguma coisa. Aí ele chegou pra mim e falou assim, por que você não passa um tempo com a gente? Treinei ao lado de grandes nomes, cheguei a treinar também com Ben Proud, um dos atletas mais rápidos do mundo. O Felipe é o elo entre 2 gerações vitoriosas da natação paralímpica brasileira. No início da carreira, ele esteve ao lado de campeões como Clodoaldo Silva, Daniel Dias e André Brasil, de quem inclusive foi adversário aqui nas piscinas. Hoje é o veterano de uma seleção jovem, mas que no ano passado teve o melhor desempenho da história do país em um mundial. Na Ilha da Madeira, em Portugal, o Brasil ficou em 3º lugar no quadro de medalhas. Foi 53 vezes ao pódio com 29 nadadores.
22 deles também vão estar em Manchester. A gente diversificou muito a questão dos atletas, aumentou o leque de atletas nossos que ganham medalha, tanto que hoje o Brasil é uma das maiores potências na natação paralímpica, né? Em Portugal, ele foi prata nos 50 e nos 100 metros livre da classe S10, a de menor grau de comprometimento motor e a mais veloz da natação paralímpica. O trunfo está além do físico e da técnica, é que Felipe está feliz. E quem sabe seja esta felicidade que o deixe pelo menos outro aninho nas piscinas para uma saideira em uma quinta e última Paralimpíada da carreira, em Paris, na França. Vamos ver, né? Estando feliz é o que a gente foca, daí a gente decide. Tele Brasil no Esporte. E vamos à terceira notícia de esporte, falando dos Jogos Mundiais Universitários, cerimônia que marcou a entrada do Brasil na Vila dos Atletas. Os Jogos Mundiais Universitários que acontecem na cidade de Chengdu, lá na China. Houve uma realização da cerimônia de boas-vindas para os brasileiros. E mais ainda, a presença do repórter Maurício Costa, que está lá e acompanhou de perto a delegação do Brasil. Da abertura dos Jogos Mundiais Universitários de Verão, a delegação brasileira participou de outra cerimônia, a do hasteamento da bandeira nacional. O evento, realizado em um auditório dentro da Vila dos Atletas, oficializou a presença do Brasil. Finlândia, Macau e Uruguai também participaram da cerimônia. O chefe da delegação brasileira, Alessandro Battisti, foi o responsável por representar o país no palco. Mas ele não estava sozinho. No fim, os atletas presentes e membros da delegação foram convidados para tirar foto. E assim que terminou a cerimônia de hasteamento da bandeira, lá dentro do auditório, a gente veio aqui para fora, a gente já encontrou aqui, ó, a bandeira do Brasil, essa aqui, ó, que também já está hasteada do lado de fora aqui entre as outras bandeiras. Está chovendo em Chengdu, a expectativa é de chuva também amanhã para a cerimônia de abertura. Eu aproveitei a ocasião da cerimônia de hasteamento da bandeira do Brasil para conversar com o presidente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário, o Luciano Cabral. A nossa meta é ficar entre os 20, manter esse resultado do Brasil estar entre os 20. Para quem conhece do esporte universitário, é uma meta ambiciosa, porque aqui estão de fato os melhores atletas do mundo. Então, quando você for olhar os pódios individuais aqui, serão os pódios de Paris ou foram os pódios de Tóquio. Então, estar entre os 20 aqui é uma meta ambiciosa, a CBDU se propõe a isso. Agora, muito mais do que isso, é oportunizar para esses mais de 150 estudantes em nível superior, profissionais que serão formados, jornalistas como você ou de outras áreas, e que são atletas, ter essa experiência aqui que é única na vida e que com certeza vai contribuir muito para quando eles vierem exercer de fato sua profissão. Infelizmente, o Brasil ainda não conhece, o esporte universitário. O esporte universitário ele tem o seu valor reconhecido na Europa, na Ásia, a América Latina e a África não conhecem, mas isso é uma questão que afeta outros princípios, outros valores, uma questão cultural, de fato reconhecer e valorizar o esporte dentro do ambiente educacional. Então a CBDU fez um projeto de longo prazo para que gerações venham vivenciando isso e no futuro esses jovens, quando vierem a ser inseridos no mercado de trabalho, eles aportem aí apoio ao esporte universitário. Quando a gente fala de apoio, a gente não fala necessariamente de recursos, mas de colocar valor, de reconhecer valor, de suportar esse programa. Se o Brasil vier nessa sequência, a médio e longo prazo, nós seremos, de fato, uma potência esportiva mundial. Na sexta-feira, além da cerimônia de abertura, a seleção feminina de basquete entra em quadra pela primeira vez contra a Romênia. Tele Brasil no Esporte. Vamos falar agora de futebol feminino, porque o futebol acaba atraindo cada vez mais meninas e mulheres. A boa estreia da seleção brasileira na Copa Feminina é apenas um pequeno indicativo de que a modalidade está cada vez mais forte aqui no Brasil. Tudo porque jogar bola passou a fazer parte da rotina da vida das mulheres brasileiras. Física e a modalidade é futebol, só entre meninas. Nesta escola pública do Rio de Janeiro, garotas de 11 a 15 anos disputam lugar no time. A Júlia foi artilheira no campeonato escolar, marcou 10 gols. Lá perto de casa tem um campo, eu jogo com meus amigos e vou fazendo gol. Das convocadas, quem que você admira mais? A Marta. Quando eu vejo ela dribla todo mundo, passa pra pessoa pra fazer o gol e a pessoa faz o gol. Meu sonho maior é fazer futebol.
Aqui, prática transcende o ambiente escolar. Muitas delas querem ser jogadoras profissionais. A Julie joga no Sub-13 do Fluminense. Minha mãe super apoia, porque até então meu irmão também já é goleiro. E aí eu fico tocando bola com ele direto em casa. Ela compra chuteira pra mim de boa, compra tudo. Com o apoio, cada vez mais meninas vão a campo. Não eram bem aceitas nas peladas ali, né? Seja na comunidade, seja na quadrinha da esquina. E aí quando elas encontram um grupo com proximidades, né? Que criam conexões, criam laços afetivos, elas se empoderam, elas aumentam, né, a sua capacidade de estar em conjunto. E quando o município promove competições de futebol feminino, elas se conectam, né? E essa conexão ela vai sendo difundida para as próximas gerações. Eu acho que é um efeito cascata. De esporte proibido a modalidade incentivada nas escolas. É assim que o futebol feminino encontra espaço para evoluir. A ideia aqui é construir um terreno bem sólido para que o futebol feminino seja acessível para todas as garotas. Acho que um fato super importante que faz parte também da política da CBF foi a autorização para ter jogos mistos. Isso é uma nova bandeira da gestão Edinaldo. Temos que continuar assim com o fomento do futebol nas escolas, com essas ligas para as crianças, etc., irrigando também a base dos clubes com competições. O futuro é promissor e enquanto as jogadoras da seleção brasileira representam o sonho das crianças, professoras e demais profissionais da educação do Rio inspiram as alunas, gerações que fortalecem o futebol feminino no Brasil. Nesse grupo são 35 mulheres da Secretaria de Educação da cidade do Rio de Janeiro que treinam aos domingos, unidas para praticar esporte e engajar. Eu sou apaixonada pelos esportes e acho que como educadora nós temos essa responsabilidade de integrar todos os valores do esporte com a educação. Segundo que a gente tem que dar, nós temos a responsabilidade também de dar visibilidade a mais essa potência da mulher, que é a atividade física para a saúde, para qualquer esporte que ela quiser, porque ela tem que estar onde ela quiser. Disseminar o futebol feminino nos ambientes públicos e melhorar a estrutura do esporte no Brasil faz parte da Estratégia Nacional para o Futebol Feminino que o Ministério do Esporte lançou em março deste ano. Um diagnóstico da modalidade no país está sendo feito e deve ser apresentado em breve. Já temos, né, uma prévia de que são números que não são números expressivos, que precisa oficialmente... os números oficiais precisam crescer muito, é preciso fomentar parcerias, é preciso dar visão de desenvolvimento do esporte, porque você tem metodologias, ou desenvolver metodologias, desenvolver parâmetros próprios do futebol feminino, como acontece em qualquer modalidade. Jovens e experientes jogadoras não faltarão para fazer o futebol feminino brasileiro cada vez melhor. Tele Brasil no Esporte. Vamos novamente falar do Brasil, que é candidato à sede da Copa Feminina de 2027. A ministra do Esporte, Ana Moser, esteve lá na Nova Zelândia para acompanhar justamente o início do torneio deste ano e aproveitou justamente para promover a candidatura brasileira para o próximo Mundial. Segundo ela, o desenvolvimento do futebol feminino seria um legado do evento no país. Vamos observar. Um calendário melhor, é preciso mais amplo e que dê a possibilidade das atletas terem uma carreira, terem uma temporada inteira, um número maior de investimento nos clubes para que tenham mais jogadoras profissionais do que amadoras, fomentar o desenvolvimento e a criação de centros de treinamento para formação, para desenvolver tecnologia, metodologia, para poder disseminar, para poder ser referência no Brasil, do futebol feminino, que é diferente do futebol masculino e todas as modalidades se desenvolvem, o futebol feminino não tem isso. Então, são questões que algumas delas o governo pode fazer diretamente ou em parceria com outras instituições e outras é uma mobilização do setor para avançar essas questões. Tele Brasil no Esporte. Falando de Jogos de Paris, falta menos de um ano para que ele venha se iniciar. Sim,
e ele apresenta um ciclo olímpico muito mais curto por causa da pandemia. O ritmo das preparações estão acelerado. O Brasil já tem 43 vagas garantidas e o COB está testando as bases da delegação brasileira para esta competição. Vamos observar. Os Jogos de Paris começam em 26 de julho de 2024. Daqui a exatamente um ano. Mas para o Comitê Brasileiro, eles já começaram. Desde 2019, antes de Tóquio, nós já estávamos trabalhando essas possibilidades de uma base para o nosso time Brasil. Já está acertado, já houve experiências. Agora no mês de agosto, mais no final de agosto, a nossa equipe do esporte está indo acompanhar a equipe de surf no Tahiti para fazer um evento teste. Enfim, para nós, Comitê Olímpico, os Jogos Olímpicos já é. Além do pessoal dos bastidores, é claro que muitas estrelas principais da festa que vai rolar ano que vem lá em Paris também estiveram presentes no evento. Atletas de várias modalidades, muitos medalhistas e vários outros que ainda estão em busca do primeiro pódio olímpico. Ouro no salto e prata no individual geral em Tóquio, Rebeca Andrade ainda tem o Mundial e o PAN neste ano para chegar leve em Paris. Mas o foco principal mesmo é chegar na competição feliz, saudável, para fazer o melhor, para sair de lá com a certeza de que eu fiz tudo o que eu podia, sabe? Assim como foi em Tóquio. Eu lembro que quando eu pisei na vila, eu olhei para o céu e falei, Deus, eu quero sair daqui mais feliz e mais grata do que eu já estou. E foi o que aconteceu. Então é essa sensação que eu quero ter também depois de Paris. E acho que em qualquer competição em que eu vá na minha vida, é essa sensação que eu quero ter, de saber que eu fiz tudo o que eu podia e que eu não mudaria nada. Aos 36 anos, o judoca Rafael Silva sonha com a 4ª Olimpíada e a 3ª medalha. O grande objetivo é se classificar, ficar entre os 8 ali na chave para poder ter um posicionamento melhor. E a perspectiva assim é de lutar bem, fui bem esse ano, então eu sei que eu tenho chance de chegar lá e buscar por resultados. Assim. Depois do histórico bronze em 2021 nas duplas com Laura Pigossi, a tenista Luísa Stefani vive grande fase e sonha com Paris 2024. Eu estou focada totalmente nas duplas esse ano e tanto nas duplas quanto nas duplas mistas. Esse ano consegui um ótimo resultado com o Rafa lá na Austrália, então foi incrível, uma boa dupla mista que a gente tem mantido também para continuar treinando juntos e buscando resultados. Campeão sul-americano, o Rugby Sevens feminino já tem vaga em Paris e quer seguir conquistando espaço em nível mundial. Terceira Olimpíada, então a gente pretende estar aí numa posição cada vez melhor, atingir dessa vez um top 8 e assim ir angariando posições melhores para o rugby brasileiro. Número 40 no ranking mundial do tênis de mesa, Bruna Takahashi quer a vaga para a 3ª edição olímpica e, se possível, ao lado da irmã Julia. No Campeonato Pan-Americano, quem chega na final já está direto para as Olimpíadas, individualmente, na verdade, a equipe, certo? E aí, dentro da equipe, você já está classificado no individual, e aí tem eu e a Julia, que seria uma maravilha se nós duas fossem. E tem os Jogos Pan-Americanos, que aí é o campeão do individual, que já está direto também. Tele Brasil no Esporte. E com esta última informação, o Tele Brasil Esporte no ar vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até lá!